Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu estou bem e eu creio também que vocês estão bem. Então, hoje na nossa aula de matemática, nós vamos revisar multiplicação. Então, vamos também dar continuidade à construção do nosso hábito, tá certo? E aí você deve estar se perguntando, de novo, professora? É sim, esse hábito vai nos dar condição de fundamentar ainda mais a nossa videoaula, ok, turma? É necessário que você esteja no lugar silencioso para se concentrar e confortável com o seu material à mão. Isso tudo vai só potencializar ainda mais a construção desse conhecimento. E nesse caso, nós vamos estar revisando algo que nós já temos visto e aprendido nas séries anteriores, nos anos anteriores. Ok, meus queridos? E como ainda não estamos utilizando o módulo nas disciplinas de matemática e português, é importante que você esteja com o seu caderno, lápis e borracha à mão, ok? Então vamos lá. A nossa aula hoje é sobre as ideias da multiplicação. Então vamos para a primeira ideia. Essa ideia significa efetuar a contagem através da formação de grupos com a mesma quantidade. Aí nós vemos três grupos. Cada um desses grupos tem dois elementos. Ou seja, o 2 se repete três vezes. E aí nós vamos transformar essa adição numa multiplicação. Como assim, professora? Ora, o 2 se repete três vezes. Então nós vamos colocar 3 vezes 2, que é igual a 6. E aí você vai observar que a partir de uma adição, você vai poder transformar em uma multiplicação. Ou seja, isso vai nos dar facilidade para compreender essa ideia, ok? Então vamos para o segundo exemplo. Aí nós vemos deixa eu ver, são 5 vasos. Cada vaso tem 3 flores. Olha só, o número 3 se repete 5 vezes. E aí nós vamos transformar essa adição numa multiplicação. Como professora, quantas vezes as flores se repetem? 5 vezes. Quantas flores se repetem? 3. 5 vezes 3, que é igual a 15. Ou 5 vezes 3, que é igual a 15. Vimos a adição e vimos também a multiplicação. É essa a primeira ideia da multiplicação, ok? Então vamos lá, continuando. E aí, quando nós temos, olha só, quando multiplicamos por 2, dizemos que estamos multiplicando pelo dobro, pelo triplo, pelo quádruplo, pelo quíntuplo e pelo sexto. Ou seja, multiplicar por 3, por 4, por 5 e por 6. Ok, meus queridos? Então, vamos lá, continuando. Sim, é a operação contrária. A multiplicação e divisão são operações inversas, ou seja, a multiplicação é a operação inversa da divisão. Ok, minha criança? Então vamos lá. Quando eu tenho 20 dividido por 5 é igual a 4, que vai ser 4 vezes 5, que é igual a 20. 4 vezes 5 é igual a 20. Olha só no segundo exemplo. 15 vezes 2 é igual a 30. 30 dividido por 2 é igual a 15. 12 vezes 8 é igual a 96. 96 dividido por 8 é igual a 12. E aí nós vemos que multiplicação e divisão são operações inversas. Ok, meus amores? Vamos lá, continuando. Algoritmos da multiplicação. Então vamos lá. Vamos conhecer a estrutura ou os termos da multiplicação. Fator, fator, produto. Então vamos lá. 43 é o primeiro fator, 2 é o segundo fator e 86 é o produto. Olha só, 14 vezes 3 é igual a 42. E nesse segundo exemplo, você vai perceber como nós realizamos a multiplicação nessa forma de cálculo que vocês estão vendo. 14 estando em cima, 3 logo ao meio e 42 que é o produto. Nós vemos como é formada a estrutura dessa operação, ok, meus queridos? Lembrando que os termos da multiplicação são fator, primeiro fator, segundo fator e produto. Vamos continuar. Propriedade da multiplicação.
Hoje nós vamos ter uma aula de matemática que já está mostrando as ideias, como multiplicamos, quais são os fatores, e nós também vamos adentrar no estudo das propriedades. Como a tia falou no início, nós vamos revisar as propriedades da multiplicação. E a primeira propriedade da multiplicação é a comutativa. E o que diz essa propriedade da comutativa? Ela diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. Quando eu tenho numa multiplicação 5 vezes 3 é igual a 15 e 3 vezes 5 também é igual a 15. Ou seja, a ordem como o primeiro fator e o segundo fator estão colocados não vão alterar o produto, ok? Vamos para a próxima. Associativa. Como fazemos essa operação? O que diz essa propriedade da multiplicação? Em uma multiplicação com mais de 2 fatores, podemos associar de diversas maneiras sem que o produto se altere. E aí nós temos 3 vezes 2 entre parênteses, vezes 4, que é igual a 24. Ou seja, a forma como eu organizar, como eu associar esses fatores não vão alterar o resultado. E aí nós vemos no segundo exemplo, o 3 fora do parênteses, 3 vezes 2 vezes 4 é igual a 24, ok? Mesmo quando eu tenho uma multiplicação com mais de 2 fatores, eu posso associar esses fatores e isso não vai alterar o resultado, ou seja, não vai alterar o produto, ok, turma? Então, vamos continuar. Elemento neutro. O que diz essa propriedade chamada elemento neutro? Nós vimos que lá na outra operação tinha um número que era um elemento neutro. E vamos ver qual é o elemento neutro da multiplicação, ok? O elemento neutro da multiplicação é o número 1, é o que é o elemento neutro. Ou seja, qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio valor. Veja lá. 1 vezes 2 é igual a 2, 10 vezes 1 é igual a 10, 15 vezes 10, 15 vezes 1 é igual a 15. E vamos conhecer o elemento neutro. Olha só que interessante, elemento neutro e elemento nulo. Qual é o elemento nulo? É o número 0. Numa multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Ok? Não vamos nos esquecer desses dois elementos. Um elemento neutro, que é o número 1, e o elemento nulo, que é o número 0. Porque é muito importante. Muitas vezes a gente já está realizando a operação e aí simplesmente foge a mente. Qual é o elemento neutro e qual é o elemento nulo? Então, o elemento neutro é o 1 e o elemento nulo é o 0. Vamos lá? Continuando. Distributiva. O que diz essa propriedade? Assegura que multiplicar um número pela soma de outros dois é o mesmo que multiplicar esse número pelos outros dois, um de cada vez, e depois somar os produtos. Tente-se, por exemplo, 3 vezes 2 mais 4, entre parênteses, é igual a 3 vezes 2 mais 3 vezes 4. Você observa que houve uma distribuição desses fatores. Vamos lá para o primeiro exemplo. 3 vezes, entre parênteses, 2 mais 4, quanto é? 6, que é igual a 18. Ou seja, 3 vezes 6 é igual a 18. Você vai observar que mesmo ela os fatores estando organizados de maneira distribuída, ele não vai alterar o produto, ok? Então, vamos lá para o segundo exemplo. 3 vezes 2 mais 3 vezes 4 é igual a 18. 3 vezes 2 é igual a quanto? A 6, não é? E 3 vezes 4 é quanto? Estou esperando. É igual a 12. Então, quando eu somo 6 mais 12 é igual a 18. Então, vamos lá, continuando. Então, meus amores, essa foi a nossa aula que nos mostrou as ideias da multiplicação, nos mostrou como fazer o cálculo da multiplicação e
quais são os fatores, quais são os elementos da multiplicação ou os termos da multiplicação. E vimos também as propriedades da multiplicação. E é muito importante que ao assistir essa aula, vocês possam realizar as atividades que são propostas. E é muito interessante a gente compreender que ao realizar as nossas atividades, nós estamos fundamentando a videoaula, ok, turma? Então, meus amores, beijos, até a próxima, que você possa fazer as atividades com êxito, realizar todas elas que estão propostas no nosso roteiro e que possa fazer com alegria, ok, meus amores? Qualquer dúvida, vamos lá no grupo de WhatsApp. Então, beijo, meus amores, e até a próxima!